dificuldade. Eu cheguei a falar para você em off aqui, o meu primeiro emprego foi com 14 anos. Para buscar uma renda complementar para ajudar minha mãe, eu fiquei trabalhando de certa forma, assim, extraoficial dentro do cemitério de Nova Iguaçu, onde eu tive já ali o meu primeiro contato com dinheiro. Eu comprei uma colher de pedreiro, um balde e um saco de cal, misturava lá e pedia às pessoas para que se pudesse pintar as sepulturas, capinar em volta da sepultura em troca de um dinheirinho para poder complementar. Como foi seu treinamento para chegar no CFN? Como é que foi esse passo a passo? Teve dificuldades ou não? Conta pra Uhum. gente. Bem, vamos lá. A minha infância, ela inicia no bairro de Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E eu comecei muito cedo nas artes marciais. O meu mestre, né, até hoje, mestre Laerte Barcelos, ele é meu vizinho de porta. Então ele foi o influenciador do meu início das artes marciais. O meu mestre é um atleta, hoje está com quase 70 anos, multicampeão, né? Foi campeão dentro do jiu-jitsu, do judô, da luta livre olímpica, foi técnico da seleção brasileira de wrestling. Então sempre foi a minha referência como professor e até como pai, né? Meu pai, ele foi uma pessoa muito ausente da nossa criação, né? E com a separação dos meus pais, eu acabei tendo que me mudar de Marechal para ir para a Baixada Fluminense, Uhum. onde eu morei no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, durante muitos anos. A vida era muito difícil naquela época, né? Você imagina um jovem nos anos 80, início de 80, né? Eu vou fazer 50 anos agora. Então, um jovem naquela época, entre 70 e 80, era muito complicado, principalmente sem a presença do pai ali. Então, eu fui lançado de certa forma obrigatória, né? Porque a minha mãe com meus outros dois irmãos, a gente teve que morar na Baixada Fluminense e lá era uma área muito perigosa, né? Mas eu sempre tive a minha vida muito voltada para o que era certo, pelos valores que eu já havia aprendido dentro das artes marciais, né? A arte marcial tem muito essa coisa do valor, da disciplina, da questão hierárquica, né? Isso já estava embutido, de certa forma, na minha mente, de entender o que era certo, o que era errado, respeitar os mais velhos. E quando eu fui preparado, né? Eu posso dizer que eu cheguei preparado no CFN, porque os valores que já eram passados para mim dentro das artes marciais, não só no ponto de vista psicológico e moral, mas também no ponto de vista físico. Então eu não cheguei lá como aluno, um aluno despreparado. Eu já cheguei lá, irmão, O no aço. escasco, no aço, irmão. Eu já era um cara que eu fazia 30 barras, 100 flexões, muito abdominal. Eu corria 4 km em 12 minutos. Eu era um cara, meu irmão, top, Porra na top. marca. Era na marca. Então eu já cheguei lá voando. Ao contrário de muitas pessoas que vêm do civil, né, do paisano, e chega lá e muitos deles nem conseguem ficar em relação a isso. Uhum. Então a minha vida inicial ela foi marcada com muita dificuldade. Eu cheguei a falar para você em off aqui, o meu primeiro emprego foi com 14 anos. Para buscar uma renda complementar para ajudar minha mãe, eu fiquei trabalhando de certa forma, assim, extraoficial dentro do cemitério de Nova Iguaçu, onde eu tive já ali o meu primeiro contato com dinheiro. Eu comprei uma colher de pedreiro, um balde e um saco de cal, misturava lá e pedia às pessoas para que se pudesse pintar as sepulturas, capinar em volta da sepultura em troca de um dinheirinho para poder complementar. Então eu sempre tive minha vida muito voltada dentro da dificuldade. Caraca, mas aí no cemitério, parceiro. E Cemitério. novo, hein? Era o que tinha na época. Não tinha essas empresas que hoje administram os cemitérios, né? Uhum. Então a coisa era muito largada mesmo, entendeu? E tinha aqueles jazidos ali e tal, de Sim, família era tradicional, cova, né? né? Aí você tinha que fazer ali, limpar e tal. E ali começou a minha vida. Aí depois durante um ano e pouco, eu trabalhei também numa loja de fightwear, né? Uhum. E ali foi me dada uma oportunidade, eu ainda era menor, trabalhava dentro de um estoque. Não podia nem aparecer na loja, ficava lá embaixo, lá em cima lá do depósito, ajudando a subir caixa. E ali, em paralelo, estudando já para poder ser militar. Uhum. Ali começa a minha vida civil ali como garoto, né? E eu tinha uma guerra, né, cara? Porque a minha academia que eu treinava, ela era em Marechal Hermes, e eu tinha que ir treinar. E eu morava em Nova Iguaçu. Então tu imagina isso, eu morava no bairro da Posse, eram uns 30 minutos da Posse ao centro de Nova Iguaçu, eu ia de bicicleta, e ali eu botava a bicicleta dentro do Japeri, do trem, e ia de trem de Nova Iguaçu para Marechal Hermes, fazia uma baldeação em Deodoro, que não tinha trem direto. Uhum.
E ali o treino acabava 10 horas da noite, eu voltava em casa, chegava em casa meia-noite e pouca da manhã. Pra poder não abandonar as artes marciais. E assim foi minha vida até a incorporação no CFN. Pô, a marca. Já mostrou o comprometimento com o Já, esporte. eu fui uma criança e um adolescente já com muita responsabilidade. Responsabilidade social, né, com a minha família, com meus irmãos, e também eu já sabia que eu seria faixa preta. Era algo que já estava incutido dentro de mim. Pô, maneiro. Ali Maneiro. foi quando começou. Caraca, maneiro. E aí, como é que foi quando tu chegou no Ciampa? Tu me contou também que tu foi da turma 93, aí teve que ir Isso. pra 94. Como é que foi isso aí? Esse Conta. cenário aí foi bem assim atípico, né? Eu incorporei na turma 1 de 93. Olha só que cenário impactante. E depois de quase 2 semanas já como aluno, né, como recruta, já tinha raspado a cabeça, pegado fardamento e tudo, fui chamado dentro da sala de aula pelo comandante do corpo de alunos, na época, e que queria falar comigo. Até o meu sargento perguntou assim na época, né? Ô, aluno, o que que tu fez? Tá maluco? O que aconteceu? Aí eu falei, não sei, sargento. Vai lá, acompanha o tenente aí pra ver o que aconteceu. Aí chegando no corpo de alunos, havia um jovem que ainda era civil ainda, não tinha incorporado, e com o mesmo nome que o meu, era um homônimo. Aí ele perguntou qual era meu nome, perguntou qual era o nome dele, e eu tinha 17 anos para 18. E ele já tinha 19, era o último ano dele na época. E aí eu fui comunicado que eu deveria retornar para casa, já sendo aluno, e ele sim que deveria incorporar. E assim foi feito, eu voltei para casa, minha mãe ficou louca na época, né? Que eu voltei para casa, achou que eu tinha feito algo de errado. E eu volto novamente na turma 1 de 94, um ano depois. Teve que ficar esse tempo todo esperando. Sim, mas aí surgiu um complicador, porque eu tive que me apresentar no exército, Caramba. entendeu? E era um mix de emoções, porque como eu morava muito próximo da área de estágio, da brigada paraquedista, né? Praticamente em frente, eu tinha aquela coisa de querer ser paraquedista, né? Falei, pô, você é PQD, cara. Meus amigos todos eram paraquedistas. E aí eu incorporei, eu segui o processo normal da brigada paraquedista. Foi quando eu tive que sair da brigada para poder incorporar nos fuzileiros. Porque aí chegou a convocação para eu me apresentar. E eu fui lá e me apresentei nos fuzileiros. Entendeu? E aí eu deixei de ser Paraquedista. paraquedista do Exército para poder entrar no CFN. E foi ali que eu incorporei. Entendi. E aí, como é que foi ali a tua formação ali na turma 94, né, cara? É uma época muito rústica, né? Da época do CR. Não era nem Exatamente. Ciampa, Então, né? assim, os anos 90, né? Eles foram bem complexos, né? Porque quando nós incorporamos ali, foi no dia 28 de fevereiro de 1994, né? Era início do ano praticamente. Eu lembro como se fosse hoje. E o Brasil ele estava sofrendo muitas mudanças no cenário político, né? Nós estávamos praticamente implantando uma nova república, se assim podemos dizer, Uhum. né? A gente tinha o falecimento do Tancredo Neves e depois o Congresso ele dá o cargo de presidente da República ao José Sarney e depois a gente vem para uma primeira eleição, né? Que foi a eleição que não deu certo, que foi onde teve as questões de corrupção, em que o Fernando Collor de Mello ele teve que sofrer o impeachment de certa forma, né? Porque se ele não pedisse para sair, ele sofreu impeachment por causa de corrupção. Uhum. Então ali a gente já começa com muita dificuldade e o Brasil naquela época vivia muitos distúrbios civis, né? Por causa desse medo, a instabilidade da moeda, nós não tínhamos uma moeda ainda. No meu primeiro soldo, por exemplo, a gente recebeu o chamado URV. Não era uma moeda fixa como real. Então era uma moeda que estava trocando ainda para saber questões de valorização. A gente veio do Cruzeiro, depois para o Cruzado Novo, aí teve que ter essa moeda URV para poder fazer o nivelamento dos valores. Uhum. Eu lembro que a gente recebia em URV, não era nem em real ainda, porque o real ele foi implantado em 94 já com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Então foi assim um momento muito difícil, de muitas dificuldades, porque a unidade que eu fui designado, né? Eu, quando saí do CR, eu, por escolha, acabei escolhendo o grupamento de fuzileiros navais,
né? Foi assim, uma situação muito complicada, porque eu queria ser batedor. Meu sonho era ser batedor, motociclista, né? Uhum. Eu tinha 2 amigos meus da Baixada Fluminense, que eles eram batedores, eram 2 irmãos, o Magalhães, Marcos Magalhães e o Lúcio. E eu, quando eu vi a primeira vez eles com a Harley, cara, eu falei, é isso que eu quero ser. E a minha colocação foi excelente. No CR eu poderia ter escolhido outros batalhões, até o toneleiro mesmo. Eu tinha essa janela para poder escolher. E eu acabei escolhendo o GPT, Tu foi que colocação da turma? oitavo 08 da colocado. turma. É. Porra, mas... E aí eu pensei, pô, cara, eu vou escolher o GPT porque eu quero ser batedor. Só que eu não sabia das complexidades que o GPT enfrentava à época, até por conta dessas questões políticas, né? Uhum. O grupamento na época